Olá, bem-vindo a Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de escrita criativa. Daquela escrita que é feita num caderno, com uma caneta, não para fugir à tecnologia, mas para dar à linguagem a textura que ela merece. Porque a natureza tem destas coisas, é delicada, ajuda-nos a captar imagens, tem silêncios que nos arejam as ideias e, portanto, é muito mais fácil estar num espaço de campo, num espaço aberto, para poder dar largas a essa escrita criativa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Venha daí e acompanhe este episódio onde vamos falar da escrita criativa na natureza, com tempo. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Quem normalmente gosta de escrever, gosta de o fazer num caderno de papel para que as ideias possam fluir de uma forma diferente. Hoje em dia, escrever com criatividade não se trata de ir ao ChatGPT e pedir para ele nos fazer um texto. Pede-nos que nos demoremos a pensar um pouco, a criar o adjetivo específico para aquilo que nós queremos dizer, em vários tempos de verbos diferentes, em riscar. No computador é tudo diferente, porque no computador não só temos o corretor automático, como muitas vezes ele completa as frases mesmo por nós, e portanto isso não é tão criativo, não puxa tanto pela nossa cabeça, não dá tantas largas à nossa imaginação. E gostava de vos falar um pouco sobre isso, da forma como escrever num caderno, seja algo mesmo para depois ser lido, seja para nós próprios, é uma forma terapêutica de pensar, de deixar ideias fluir, de criar novos personagens, de sair um pouco fora da caixa e não estarmos tão dependentes daquilo que hoje em dia temos tendência para fazer. Ir ao ChatGPT ou ao Gemini ou qualquer uma dessas plataformas e até às vezes para um simples e-mail, para um simples convite, vamos pedir à plataforma que faça isso por nós. Não treinamos o pensamento, não treinamos a nossa forma crítica de pensar e por isso hoje neste episódio gostava de me debruçar um pouco de várias técnicas e várias formas que podemos ter para fazer uma crítica mais construtiva, mais fluida e até mais própria, com o nosso cunho pessoal e não tão das máquinas de inteligência artificial. Porquê é que estamos aqui a falar de utilizar o caderno físico, de escrever à mão e não o computador? Porque as pausas são muito importantes para refletir e para ver o que vamos escrever a seguir. Porque às vezes não apagar e rasourar ou escrever um desenho, um rabisco, algo que nos passou no momento, naquela altura, é importante que fique registado, porque podemos voltar mais tarde e aquilo está lá, aquilo que nos fez sentir naquele momento. Por outro lado, também, o caderno é algo mais manual e que ajuda-nos a sentir. Às vezes a mão dói, já não estamos habituados a escrever à mão, e por isso é diferente de fazê-lo no computador, para além de que não temos correção automática e depois, quando vamos passar o texto para o computador, porque inevitavelmente isso vai acontecer, conseguimos ver a entoação das frases, a forma como a pontuação foi feita e ali no momento conseguimos dar-lhe um novo sentido, uma nova textura, que é diferente do que estar sempre só no computador a escrever. Além disso, o caderno e a caneta são fáceis de nos acompanhar para qualquer lado, são leves, não precisam de ligação à corrente elétrica, não precisam de internet e é uma forma muito útil de podermos registar os nossos pensamentos se estivermos numa caminhada ou apenas cá fora a observar a natureza à nossa volta. E daí que seja importante ter sempre um caderninho à mão para ir registando não só aquilo que nos passa pela cabeça, as ideias que temos, até às vezes coisas disparatadas, mas também a forma como nos sentimos e como o prazer de estar a escrever pode muitas vezes ajudar-nos também a fazer algo diferente. Gostava também de vos falar de alguns pequenos rituais quando vamos começar a escrever, seja um conto, uma história, um capítulo. É interessante observar estes rituais que nos ajudam a centrar e a deixar que depois o texto flua de uma forma diferente. A primeira coisa que devemos fazer é sentar-nos confortáveis num sítio onde tenhamos espaço à volta, onde possamos observar a natureza e registar o momento. Portanto, respirar, inspirar e expirar fundo 2 ou 3 vezes para nos centrarmos ali, para nos situarmos, para no fundo sentirmos que estamos ali a cumprir aquele ritual. De seguida achamos que é importante acordar a mão.
não estamos habituados a escrever à mão e por isso podemos, por exemplo, copiar uma frase de um capítulo ou uma frase que nos tenha tocado de alguma forma para o caderno, para só treinar a mão e começarmos ali a fazer os exercícios de aquecimento da escrita. De seguida, no espaço onde está, olhar à sua volta e tentar ouvir os sons, nomear 3 deles e depois escrever uma frase de rajada, só para também criar ali um ambiente e começar a sentir o que o rodeia e passar isso para o papel também. E por último, 20 minutos de escrita corrida, sem revisões, sem voltar atrás, só o que vem ao pensamento para que possamos começar a treinar a nossa mente e depois daí eventualmente conseguirmos tirar um título, uma frase específica por onde iremos começar aquilo que queremos escrever ou até quem sabe o nome de um conto que gostaríamos de escrever para a posteridade. A seguir a termos feito este aquecimento de mãos e também um pouco da nossa mente e antes de começarmos a escrever, sugiro que façamos 3 coisas para desbloquear um pouco a nossa cabeça e aquela sensação do papel branco à nossa frente. A primeira é olharmos à volta do sítio onde estamos e escrever-lhe uma carta. Dizer como nos sentimos, o que estamos ali a fazer, para o que viemos, o que é que esperamos que dali venha a acontecer e, no fim, terminar com uma pergunta. É um tema sempre bom para que depois possamos começar a desenrolar uma narrativa. Depois olhar à volta e escrever 12 verbos que se possam encaixar ali na paisagem que estamos a ver. Por exemplo, ouvir, sentir, rachar, crescer, subir, ondular, pousar, enfim, uma panóplia de verbos que possamos escrever e depois desses 10 ou 12 que consigamos eleger, escolher 2 ou 3 para fazer uma frase de corrida com esses verbos. E depois elaborar uma pequena metáfora de bolso. Escolher algo aqui do monte, pode ser um objeto, uma pinha de uma árvore, uma flor, um pássaro, e descrevê-lo como uma personagem. O que é que esse objeto ou esse animal pensa, como é que ele anda, como é que ele caminha, como é que ele sente, como é que ele ouve, como é que ele reage às pessoas. No fundo, começar aqui a tentar perceber como é que poderemos criar ali uma personagem e dar-lhe já alguns contornos daquilo que ela poderá vir a ser. E porque aqui o Monte das Lajes é um local especial, onde de certeza absoluta que vamos dar largas à criatividade e à imaginação, aquilo que nós temos para oferecer neste momento é algo que é uma novidade e algo muito especial. Nós vamos ter no dia 28 de março um workshop de escrita criativa que será acompanhado pela Alexandra Martins, que tem uma editora, A Causa das Regras, e que nos vai orientar sobre como escrever um conto, a estrutura de um conto. Vamos fazer uma caminhada pelo monte, vamos criar aqui uma personagem, começar a fazer um esboço do que é que será esse conto. Depois a Alexandra irá acompanhar as pessoas que participarem neste workshop durante 3 semanas para a revisão dos textos, para os orientar, para ajudar em algum caminho que possa ser útil. E por fim, os contos que saírem desse acompanhamento da Alexandra serão editados num livro que poderá depois ficar como os Cadernos do Monte, com os contos das pessoas que aqui vieram para iniciar a escrita do seu primeiro conto. É algo que é diferente, é inovador, terá um acompanhamento e no fim terá o resultado final que eu penso que será muito agradável. Por isso, se está interessado nisso e se gostava de o fazer, inscreva-se, eu vou deixar o link aqui em baixo nos comentários do podcast. E para que não diga que vai daqui sem nada de novidade, para desvendar um pouco o mistério daquilo que vai acontecer aqui, gostava de lhe deixar alguns passos para que pudesse ir já pensando neles, mesmo que se querem escrever e vir aqui aprender como é que se escreve um conto, para que começasse já a pensar neles. Portanto, é importante começar com 30 minutos que nós chamamos de coleta, no fundo é recolher imagens, sentimentos, tons, palavras, alguns excertos de diálogo que queiramos vir a incluir no nosso. Em segundo lugar, delinear uma estrutura com início, meio e fim, cerca de 3 linhas para cada um deles, para depois a partir daí partirmos para abrir mais o texto. Em terceiro lugar, começar a escrever o primeiro rascunho, uns 40 minutos de escrita só ao sabor, cumprindo aquele início, meio e fim que definimos, para ver como é que poderemos de facto encaixar ali, se há algo que falta, se não, se teremos que dar ali uma volta à história. A seguir, descansar 20 minutos, uma pequena caminhada ou uns exercícios de alongamentos, porque é muito importante deixar repousar aquilo que escrevemos para que depois consigamos, de seguida, mais 20 ou 30 minutos de reescrita, rever o que estava escrito,
tirar algumas frases, acrescentar outras, completar parágrafos e, por último, ler em voz alta, ajustar as imagens, trocar algumas palavras e ver se efetivamente é aquilo que nós queríamos começar a fazer. Obviamente que isto depois vai carecer de mais algum amadurecimento, de uma revisão, eventualmente de uma reedição de palavras, reescrever algumas coisas, mas é um primeiro passo, é algo para começar a tirar da gaveta ou a tirar da cabeça aquilo que já tinha pensado fazer há algum tempo e que ainda não tinha tido coragem para fazer. Escrever mexe com coisas nossas, com o nosso íntimo, e por isso é importante que estejamos num espaço onde nos sintamos bem, confiantes, rodeados de cuidado, de carinho, de conforto, para que estar a mexer em coisas muito nossas, mesmo que não sejam coisas sobre a nossa vida íntima e pessoal, nos ajude a tirar cá para fora e a passar para o papel aquilo que estamos a sentir e que é importante que deixemos que o mundo possa vir um dia mais tarde a ler. E depois deixar que este dia primeiro de escrita amadureça dentro de nós. Voltar ao texto mais tarde é sempre importante, porque faz-nos sempre sentir de forma diferente, ajuda-nos a alinhar, a substituir algumas palavras, alguns adjetivos, trocar alguns verbos, e por isso aquilo que vos deixo é exatamente este desafio de começar aqui no Monte das Lajes, no dia 28 de março, a escrever um conto como primeira fase inicial e depois ser acompanhado pela Alexandra Martins nas próximas 3 semanas a seguir e depois ter o seu conto editado num livro. Se gostou deste episódio e se está interessado nisso, pode-me seguir no Spotify ou no YouTube, deixar um comentário, fazer um like, sugerir algum tema que goste. E eu vou estar consigo sempre todas as sextas-feiras. Por isso, uma boa semana, comece já a pensar na sua escrita criativa e até breve. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!